Bom, aqui aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Lembra o exemplo que eu fiz ali da projeção do subespaço do vetor? Aquele exemplo que eu falei que ia fazer para vocês agora. Em vez de projetar num vetor, eu ia projetar num subespaço. O que é o equivalente aqui? Em vez de eu ter um único vetor, eu tenho um conjunto Q de vetores, finito, de 1 até Q, de vetores normalizados entre si, né? Ou seja, como se fosse uma base, né? É uma base, na verdade. O produto escalar de φ com φj é uma delta de j. Então são vetores normalizados. É como os i's e os j's, o versor i, o versor j e k para fazer proteção. Tá? Só que lá eu fiz o exemplo de projetar no plano XY. Aqui eu tenho um espaço de dimensão infinita. Então eu projeto num plano de dimensão Q. Tá? Eu tenho um espaço com. Imagina uma base com infinitos vetores, com infinitos eixos. Infinitos eixos. Tá? Que é o que você tem no espaço de estado. Eu estou projetando um conjunto de eixos. Em que eixos? Eu peguei os versores de que eixos, eu estou projetando minha função de onda, estou construindo um projetor, tá? No subespaço EQ, do meu espaço de estados E. Tá? Cuja base é formada pelos φ. Então, esse projeto, o que eu tinha antes era só isso aqui, não era? Era uma projeção num único cara. Agora eu somo de 1 até Q esses caras aqui. E aquele exemplo que eu tinha dado para vocês, né? Que eu falei para vocês que era isso aqui, né? Isso aqui me projeta no plano XY. Se eu aplicar isso aqui no vetor, isso vai me dar a projeção desse vetor no plano XY. Não é? Então isso aqui me projeta no subespaço Q-dimensional. Isso é muito importante, tá? Isso tipo de coisa é fundamental, meu querido. Isso aqui, por exemplo, o que está por trás é você, por exemplo, quando você vai preparar um sistema, um estado, computação quântica, por exemplo. Os caras querem fazer esse tipo de coisa. O que é preparar um computador quântico com um certo número de bits? É você projetar um estado de um estado físico, projetar um estado quântico do estado físico num estado que você quer que tenha a informação que você quer guardar. Então, você tem que achar maneira de projetar, pegar um sistema físico e aplicar projetores. Cada estado desse vai representar uma informação, por exemplo, que eu tenho armazenado no computador. Eu quero armazenar um conjunto de informações. E o meu sistema está num estado qualquer. Então, eu construí meu sistema quântico, meu computador quântico está num estado qualquer. Eu construo um projetor, eu tenho que achar métodos experimentais de projetar o sistema num conjunto de informações que eu quero. E essa é a linguagem que você tem que usar. Esses estados, eles são estados físicos de um sistema físico. Cada psi desse representa um estado de um sistema físico. E eu estou projetando num conjunto de possibilidades. Em mecânica quântica você pode ter uma superposição, né? Isso aqui, quando você aplica isso no estado geral, você tem uma superposição linear de projeções verificadas, né? Isso aqui não tem nada a ver com isso. Projeções verificadas sobre os vários fios. Né? Eu estou projetando esse cara numa combinação linear dos fios. A mesma coisa do vetor, né? Eu projeto o vetor num subespaço. E aí aquele subespaço tem os estados físicos que me interessam. Isso aqui tem a ver com preparação de... Lembra do capítulo 1 quando eu coloquei um polarizador na frente de uma luz? E depois que a luz passou pelo polarizador, ela saiu na direção que eu queria? Aqui dá uma projeção. Eu tinha um conjunto de uma luz não polarizada. Eu apliquei um polarizador e joguei ela no subespaço. Eu joguei ela. Na verdade, ali foi uma projeção nem no subespaço, uma projeção num único estado. Né? Eu joguei ela no ângulo que eu queria. Eu preparei meu sistema para uma medida. Aí logo em seguida eu fiz outra medida. Certo? Na verdade lá eu projetei, na verdade era uma combinação linear, né? Que era seno θ e cosseno θ. Eu projetei um subespaço de dois versores. E aí a outra medida que projetava, a hora que eu punha o polarizador na direção de um eixo, era equivalente a projetar numa direção só. Então essas coisas têm profundo significado de mecânica.
tentando motivar vocês para passar por essa parte de matemática área. Mais nada. Tá clara a analogia disso aqui? Se cada cara desse representar um vetor de base num subespaço de estados, isso aqui eu estou fazendo. Tá? Lógico que matematicamente, né? Aqui isso é meio estranho, você não escreveria dessa forma. É meio estranho colocar um vetor, aí o outro na frente. Mas isso é um operador, né? Concorda que isso aqui é um operador? É um cara que se opera num vetor, dá um vetor. É um cara que você opera no vetor, o produto escalar dá um número, que é a componente, e dá um vetor na frente. Isso aqui é um operador, uma maneira solta de você escrever um operador no espaço vetorial comum, né? Cotidiano. Bom, próximo assunto, fundamental também, conjugação hermitiana. É uma operação que vocês conhecem, vocês já viram em álgebra a conjugação hermitiana, né? Hermitiano conjugado em álgebra, você lembra? O que é o hermitiano conjugado com matriz? Vocês não lembram? Tomar o dagger, não viram em álgebra linear, tomar o dagger com uma matriz? Uma matriz dagger. O que é isso? Hermitiano conjugado com uma matriz? Não viram em álgebra linear, é isso? É você tomar o complexo conjugado de cada elemento e trocar a linha do comum. Aí Candela, esse explica isso. Toma todo mundo o complexo conjugado e troca a linha, inverte linha do comum. A operação tomar o conjugado de uma matriz. Não? Ah, não é possível. Dá uma trinqueada nas notas de álgebra linear, né? Matriz hermitiana. O que é uma matriz hermitiana? É uma matriz que você faz essa operação, ela permanece ela mesma. Isso é base em álgebra linear. Bom, velho, seria uma transposta com número complexo? Isso. É uma transposição seguida de tomar um complexo. Essa operação é chamada de tomar hermitiano conjugado. Transposição seguida de trocar todos os seus números para um número complexo, para o seu complexo conjugado. Talvez vocês viram, sei lá, com transposição complexa, o nome é hermitiano, é tomar conjugado, né? Hermitiano conjugado. Conjugação hermitiana. Bom, vou introduzir essa ideia aqui para vocês. Depois isso vai tomar essa cara de matriz. Aqui, isso aqui tem uma. Antes de eu chegar nisso aqui, na verdade, essa operação aqui é quando eu for jogar isso daí na prática, né? Eu vou operar com esses negócios. Aqui eu estou operando num espaço de vetores, de estado. Eu tenho uma interpretação um pouquinho mais abstrata aqui, né? Eu quis jogar aqui no chão para vocês baterem uma conexão, mas do jeito não adianta não, né? Ó, antes de falar propriamente disso, eu vou falar uma outra coisa. O que é isso aqui? Um BRA e um operador linear. Esse objeto, ele é um BRA. Tá? Porque esse objeto aplicado no cat dá um número complexo. Essa é a definição de um BRA, lembra? Um BRA é um estado, um objeto num espaço dual que a cada cat associa um número complexo. Essa é a ideia de um BRA. Né? E esse cara, se eu aplicar esse cara num estado de um cat, o que isso dá? Né? Isso aqui é aplicado aqui. Então, o parênteses é só para enfatizar o que está acontecendo, tá? Esse parênteses aqui não faz sentido, até que eu tiro ele depois. É só para enfatizar o que eu estou fazendo. Estou aplicando isso nisso. Mas isso aplicado nisso é a mesma coisa que isso aqui aplicado nisso. O que é isso aqui? Isso aqui é um cat sem linha. Um operador linear aplicado num cat dá um outro cat, chamado de cilindro. Então, eu tenho que saber fazer essa operação, né? Eu tenho que te falar como fazer. Vai dar um outro cat. Então, isso aqui é um outro cat. Isso aqui é um outro cat. E isso aqui, multiplicado por um cat, é um produto escalar que dá um número complexo. Portanto,
esse objeto atuado num cat dá um número complexo, que é chamado elemento de matriz desse operador A. A gente vai ver que coisa. Mas o importante é que isso daqui é um número complexo. Portanto, isso aqui é um brado. É um vetor do espaço dual. Tá? Aplicado num cat dá um número complexo. Que é um elemento de matriz complexo. Por outro lado, só aproveitando a deixa, o que é isso aqui? Isso aqui eu acabei de falar para você que é um brado. O que é isso aqui? Toquei a ordem. Isso não tem sentido, isso aqui não é nada. O que é isso aqui? Se eu aplicar isso aqui num cat, o que vai dar? Se eu aplicar isso aqui, o que dá? O que dá isso aqui? Dá um número. Um operador aplicado no número? Isso não existe. Tá? O operador ele só é definido quando ele é aplicado no estado. Tá? Então, esse objeto ele não existe, não faz sentido. Aquilo que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com a ordem. Tá? Isso aqui é um braço, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Tá? Não tem sentido. Essa conta não pode nem sequer ser feita. Pelo momento, daqui a pouco, espero hoje ainda, essa conta não pode nem ser feita, na verdade. Do jeito que tá aqui. Então, cuidado com as ordens. Tá? Outro exemplo, cuidado com a ordem das coisas aqui. Bom, isso aqui é um braço, isso aqui não é nada. Não existe. Bom, operador adjunto. Dito isso, eu vou definir o operador adjunto. Esse diagraminha está no livro, esse desenho está no livro. Eu nem quero colocar o desenho. Esse desenho está no livro, acho que ele é muito legal. Né? Nós temos dois espaços. Tem um espaço de estados, onde vivem meus cats, e eu tenho um espaço dual, onde vivem meus braços. Tá? Eu mostrei para vocês, logo no começo desse capítulo, que a todo cat corresponde um braço. A todo cat eu posso associar um braço no estado dual, no espaço dual. Através do quê? Do produto escalar. Através do produto escalar, a todo cat existe um braço. Bom, eu posso pegar esse cat e aplicar um operador linear, ele vai me dar um outro cat, que por sua vez tem um braço associado a ele. A todo cat corresponde um braço. Certo? Então, para eu ir desse bra para esse, eu posso fazer esse caminho. Eu pego um bra, transformo ele num cat, aplico um operador linear, obtenho um novo cat e pego o bra equivalente a ele. Tá? Isso eu fiz um caminho de um bra para o outro via o espaço de estados. E se eu quisesse fazer essa operação dentro do espaço dual? O cara que me faz essa operação, que me leva esse bra diretamente nesse bra, é o cara chamado hermitiano conjugado desse. Tá? É um cara que vai atuar dentro do espaço dual, levando o bra associado a esse cara ao bra associado a esse. Tá? Então eu não preciso pegar o bra, levar no cat, aplicar o operador linear, obter um novo cat e jogar no bra. Eu simplesmente aplico o hermitiano conjugado desse cara nesse bra e ele me vem nesse bra. Eu faço isso. Eu venho com o hermitiano conjugado aplicado à esquerda nesse cat, nesse bra, e ele me dá o bra dele. Então ele é o cara que equivale ao meu operador linear, mas ele vive no espaço dual. Tá? Ele faz esse atalho para mim. Ele faz esse atalho. Para eu não ter que passar, suponho que eu quisesse encontrar o bra daquele cara. Tá? Eu posso atuar diretamente no espaço dual. Vocês vão ver daqui a pouco, hoje, não sei ainda, espero de setembro, que esse cara nada mais é do que essa operação aqui. Tá? Se esse cara é o A, né, o adagger dele é esse aqui. Tá? Você fala assim, tá? Adagger. A hermitiano conjugado. Adagger. Adagger, né?
maneira correta de falar é isso. Esse cara é chamado de adagger. Esse é o A, esse é o adagger. Adagger, né? Pra você falar corretamente. A ideia, claro, é o cara que faz o serviço do A, só que no espaço dual, no espaço de braço, não no espaço de cast. Agora, tá, tudo bem, essa é a ideia. Como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu faço operações com essa coisa? A gente vai ver como é que eu operacionalizo. Mas a ideia do hermitiano conjugado é, tá claro? Bom, vamos começar a fazer umas continhas. Por exemplo, ó, esse é meu piscininha. Esse é o meu braço piscininha. Por definição, eu estou definindo agora que o meu operador hermitiano conjugado é o cara que é aplicado no braço se me dá o braço piscininha. Esse encurtamento do caminho aqui. Estou definindo desse jeito. Agora vamos ver o que isso me leva, né? Eu lembro, nós mostramos na aula passada, ou retrasada, que produto escalar na passada. Que produto escalar na linguagem de bracket dá isso aqui, né? Produto escalar de um cat, se qualquer, no caso vou chamar piscininha porque eu quero usar isso aqui. Piscininha phi é igual ao produto escalar de phi si conjugado. Isso aqui vem da própria definição do produto escalar. Tá? Não tem para vocês isso daí. Então agora eu vou substituir piscininha. Esse cara aqui é esse. E esse cara aqui é esse. Tá. Ou seja, o que eu vejo? Que se eu tiver si, adagger, phi, se eu tomar isso aqui igual ao tomar o completo conjugado desse elemento de matriz. Se eu tomar o complexo conjugado desse cara, isso me dá, eu troco o braço, fico psi, e o A vai no seu hermitiano conjugado. Tá? Porque é aquela coisa de trocar a ordem, né? A hora que eu troquei a ordem, da mesma forma como eu troco a ordem do produto escalar, aqui, olha que se o cara bate no operador, ele vem no complexo conjugado, que eu falei para vocês, né? Que essa operação aqui, ela equivale a tomar o complexo conjugado e trocar a linha com coluna, que é transpor. Transpõe e toma o complexo conjugado. Então, aqui já começa a me dar uma ideia de como que eu operacionalizo essas coisas. Né? Eu tenho um elemento de matriz, eu tomo o complexo conjugado dele, eu troco o braço com cat e tomo o transposto conjugado da matriz do meu operador. A gente vai ver outras operações com o hermitiano conjugado.